Boa tarde a todos. Vamos começar mais um À Volta dos Livros. Desta vez temos o prazer de receber Bernardo Pires de Lima. É alguém cuja nota biográfica mais relevante, segundo o próprio, para quem ler a folha que distribuímos, é ser sócio do Sporting Clube Portugal. E eu, como parafraseando a atual situação no PS, não sendo militante, mas sendo simpatizante, não levo nada a mal por essa preferência. Mas falando de coisas também sérias, Bernardo Pires de Lima é alguém que, como ele próprio escreve acerca do seu instituto, é alguém que tem tido liberdade para pensar, para escrever e para publicar. E tem-no feito, na minha modestíssima opinião, muito bem. Estamos habituados a lê-lo e a ouvi-lo, e é bom ver alguém que tem tido um pensamento não só constante, como coerente sobre questões complexas e que se tenha dado, sobretudo, voltando para este nosso livro que hoje sobre o qual vamos falar, alguém que se tenha dado ao trabalho de investigar uma questão tão importante como o primeiro, chamemos-lhe assim, o primeiro cisma geoestratégico da democracia portuguesa, o primeiro cisma entre os principais partidos que têm formatado ou informado a nossa forma de nos posicionarmos internacionalmente em democracia. Bernardo Pires de Lima é investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, da Universidade Nova, é Non-Resident Fellow no Center for Transatlantic Relations da Universidade Johns Hopkins, é, como já disse, colunista de política internacional, do Diário Notícias, e é alguém que tem uma presença constante em diversos meios e, para além disso, é um amigo também desta casa, e é com muito gosto que lhe damos as boas-vindas e que esperamos aprender mais sobre a Cimeira das Lajes e também sobre, olhando para trás, podemos perspectivar o que é que esta Cimeira marcou e o que é que hoje podemos dizer sobre ela e sobre o atual estado das coisas. Para quem, e vou-me calar já, para quem está preocupado com a atual situação no Médio Oriente, recomendo o recente artigo do Bernardo sobre a questão turca, que vem muito, muito a propósito. Bernardo, passo-te a bola. Muito obrigado. Está ligado? Muito boa tarde a todos, boa tarde, noite. Agradecer primeiro o convite, a simpatia, as palavras do João. Dizer que eu, sobretudo, considero-me cada vez mais um analista e não tanto já um académico. Tenho-me afastado, de certa maneira, de uma certa, digamos, baliza académica portuguesa com a qual eu não me identifico por aí além. E, portanto, muitas das coisas que eu vou tentar aqui trazer, e o livro, ou melhor, o que eu vou dizer aqui não é um resumo do livro, nem uma explicação do livro para aqueles que não o leram, é, sobretudo, transpor os debates que o livro suscita para 2014. E talvez, modestissimamente falando, a relevância do livro seja exatamente essa, é ter levantado um conjunto de questões que perduram. Muitas delas até consequência daquilo que é tratado neste livro. Umas para bem, outras para mal. E, portanto, nesse aspecto eu considero-me muito mais aquilo que os americanos chamam um think tanker. E um think tanker nos Estados Unidos tem 5 regras. E eu gosto de pensar e de agir publicamente de acordo com essas 5 regras. É pensar como um académico, é escrever como um jornalista, é falar como um político, é vender como um empresário e é agir como um diplomata. E neste sentido, o livro é um resumo destas 5 características. É um livro que não é académico, mas tem uma preocupação com o rigor das fontes, com a investigação, com o ir à procura de fontes que mais ninguém procurou, nomeadamente através de entrevistas a protagonistas, portugueses e não só.
Mas é sobretudo fugir de uma linguagem hermética, que é a linguagem que eu considero que é característica da Academia Portuguesa, se é que a Academia Portuguesa existe. E portanto é um livro que me parece ser fácil de ler de um ponto de vista até de uma linguagem jornalística, se quiserem, mas que tem que suscita questões que provavelmente os jornalistas não conseguem responder. E eu procuro dar resposta a essas questões. Muitas delas não se esgotam em 2003 e têm cabimento em 2014 e vão ter cabimento nos próximos anos. A minha primeira provocação é exatamente com a primeira área que eu quero explorar aqui. São sobretudo 3 áreas: o debate americano, o debate europeu e o debate português. E a primeira provocação é dizer que a guerra do Iraque de 2003 começou em 1991. E começou em 1991 numa espécie de agonia da vitória. 91 é a invasão do Kuwait, os Estados Unidos são os triunfadores da Guerra Fria, mas de certa maneira não sabem muito bem o que fazer com tanto poder. E é isso que justifica, é uma das justificações porque Bush pai tenha ficado às portas de Bagdá e não tenha derrubado Saddam Hussein. Esta decisão, embora apreciável do ponto de vista da legalidade internacional, da coesão da grande coligação internacional que foi formada, da não manutenção, ou sequer de uma permanência prolongada das tropas americanas, foi alvo de muitas críticas dentro do Partido Republicano e, sobretudo, também dentro do Partido Democrata. E muita gente ficou decepcionada com essa atitude. Muitos setores que gostavam de ver uma maior ambição na transformação do Médio Oriente, a começar pelo Iraque, e, portanto, por aqui já vemos algumas semelhanças com aquilo que foi depois a narrativa que a administração Bush filho pegou em 2003. Uma transformação absolutamente idealista do Norte da África e do Médio Oriente a partir de um epicentro fácil de derrubar, e de facto foi fácil de derrubar, mas muito difícil de manter minimamente estruturado, como o Iraque. A decisão americana é uma decisão, isto falo de 2003, é uma decisão de continuidade. Nós muitas vezes achamos que George W. Bush foi uma ruptura na política externa americana, que é um presidente completamente à revelia de uma certa tradição de pós-Guerra Fria. Eu não defendo esse ponto de vista. Eu julgo que ele é muito mais um continuador de Bill Clinton, e Obama, sim, é uma ruptura com essa tradição de pós-Guerra Fria, do que propriamente uma clivagem com Bill Clinton, com os anos de Bill Clinton. E passo a explicar porquê. Se eu vos ler aqui um excerto de uma declaração de um certo presidente americano ao país, ele dirige-se na sala oval ao povo americano e diz: hoje cedo dei ordem às Forças Armadas americanas para atingirem alvos militares e de segurança no Iraque. A missão é atacar o programa militar nuclear, químico e biológico e a sua capacidade para ameaçar os vizinhos. O propósito é proteger o interesse nacional dos Estados Unidos e das pessoas no Médio Oriente e à volta do mundo. Saddam Hussein não pode ser autorizado a ameaçar os seus vizinhos ou o mundo com armas nucleares, gás veneno ou armas biológicas. Porque nós atuamos hoje, é menos provável que enfrentemos estes perigos no futuro. Bom, qualquer pessoa que não saiba o autor destas linhas diria que isto é George W. Bush vintage. Isto foi dito no dia 16 de dezembro de 1998 por Bill Clinton, na sua terceira intervenção no Iraque em 96, 98, 93, em 5 anos. Nós temos uma visão de Bill Clinton benévola, temos uma visão da América nos anos 90 de proteção de minorias, de uso da força com um grande concerto de nações à volta. É verdade, mas o propósito das intervenções não difere muito daquilo que é depois aquilo que são as decisões de George W. Bush, nomeadamente no Afeganistão e no Iraque. Não é por acaso que Clinton, nos anos 90, participa diretamente e lidera 7 intervenções militares em apenas 8 anos.
Quer dizer, nós quando olhamos para os anos 90 e para Bill Clinton, achamos que foi o auge do poder americano, o melhor da América, em termos económicos, em termos de transformação das organizações em que participava, os alargamentos da União Europeia, os alargamentos da NATO, sobretudo da NATO, da OMC, mas o que é facto é que os grandes princípios orientadores dessa administração não divergem muito dos princípios orientadores da administração Bush. Aquilo que diverge são duas coisas. O estilo, e o estilo é muito importante em política, sobretudo no confronto com as opiniões públicas, na atração de parceiros internacionais, nas empatias com outros líderes, e o 11 de setembro. O 11 de setembro, na minha perspectiva, é um fator que transforma a administração Bush. A administração Bush, se recordam nas eleições de 2000, aquela polémica com o estado da Flórida, que foi decidido já aos 95 minutos pelo Supremo Tribunal, fez uma campanha muito cética em relação às expedições militares clintonianas. Al Gore era o Clinton Jr. da campanha. Aquilo que transforma a administração é o 11 de setembro. O 11 de setembro é uma machadada numa certa retração militar que a campanha de Bush tinha trazido ao debate. E transforma esse debate exatamente trazendo ao de cima conselheiros preponderantes e que acham que aquele é um momento que não foi aproveitado em 91, um momento de transformar, um momento de usar o poder, um momento de usar a força, sobretudo com um argumento que é fácil de vender internacionalmente, que é nós fomos atacados, como nunca fomos anteriormente, e temos toda a legitimidade para responder já e em força. O Afeganistão é uma decisão concertada, sem debate praticamente no Congresso, ou melhor, com grande apoio à opinião pública, uma grande concertação internacional. O governo português, na altura de António Guterres, colocou-se logo grande disponibilidade, até com as lajes, à volta dessa missão. Usava-se até, e o Ministro dos Estrangeiros, Jaime Gama, usava mesmo, nós temos que sermos um parceiro credível na guerra global contra o terrorismo. Quer dizer, esta guerra global contra o terrorismo hoje em dia é uma espécie de mote satânico que ninguém quer dizer, não é? Hoje em dia diz-se por outras palavras, mas o governo Guterres esteve, usou estas palavras e esteve ao lado de Bill Clinton. Mas o que acontece na transformação que o 11 de setembro faz com a administração é proporcionar-lhe um conjunto de argumentos que foram completamente desbaratados. Quer dizer, a pressão para ter duas missões paralelas, a afegã e a iraquiana. A pressão que existe, sobretudo dentro da administração. Quer dizer, a concorrência que existe entre departamentos, entre o Pentágono, entre o National Security Council, entre o State Department, entre as agências, são mais de 15 de serviços de intelligence, entre os think tanks. Tudo isto que faz a política externa americana é de uma dureza brutal. E quem tem acesso à decisão final, na cadeia de comando, digamos que alterou aquilo que é a sua incumbência. Quem dirige o Pentágono passou a dirigir também o modelo de alianças. O general Tommy Franks, que era um alto destacado membro da cadeia militar, tomava decisões de mudança de regime, quer dizer, decisões que cabem aos políticos tomar. Os diplomatas cumpriam as suas missões, quer dizer, como funcionários. O Colin Powell não tinha peso, não teve força, e por isso foi das primeiras pessoas a cair. E depois todos aqueles júniores, que não são assim tão júniores, porque já serviram várias administrações, mas que são números 2, números 3, números 4, que têm uma capacidade de tornar um assunto que não é um assunto de primeira linha e fazê-lo subir até à decisão presidencial, tiveram aí um papel fundamental. E este livro, a determinada altura, toca num ponto que eu já lá irei com mais profundidade, que é dar algum protagonismo a estas terceiras e quartas figuras ao longo do processo, por exemplo, de atração de novos aliados para a missão do Iraque, nomeadamente países do leste europeu.
A pressão para jogar com a adesão à NATO em 2004, portanto, um ano depois da intervenção, e fazer uma autêntica chantagem para que eles tivessem uma voz ativa na imprensa, que os seus líderes se posicionassem em cada debate nacional, acérrimos defensores da intervenção e dos méritos da intervenção, foi brutal. E foi brutal não ao nível de políticos nomeados, eleitos, com uma accountability pública, mas até com membros de empresas privadas, nomeadamente ligadas à indústria de defesa, que fizeram pressão política encapuçada a mando de membros da administração Bush. Ora, estas práticas são absolutamente condenatórias, mas não alteram as grandes questões da administração. E as grandes questões da administração eram mais ou menos as mesmas que as de Bill Clinton. Era manter a posição cimeira dos Estados Unidos, não ceder a eixos alternativos, nomeadamente com Paris, Berlim e Moscovo, não dar excessivo protagonismo ao conceito de segurança, portanto, não ter amarras multilaterais, e depois ser, de certa maneira, coerente com uma certa continuidade do debate interno norte-americano, que é isso, basicamente, que os políticos americanos têm que responder aos seus eleitores. E eu recordo que a guerra de 2003 teve no Congresso mais apoio bipartidário do que a guerra do Golfo em 91. Portanto, muitas vezes nós achamos que foi uma guerra muito polémica, foi uma guerra que marcou profundamente o debate americano, que condicionou, por exemplo, lideranças europeias que apoiaram a intervenção e que depois perderam eleições seguintes. Não é bem assim. A guerra teve foi um momento muito intenso de debate, de crispação. Portugal foi um dos países onde isso se verificou com alguma gravidade, nomeadamente no consenso em política externa partidária. Mas eu diria que as consequências políticas, não geopolíticas, as consequências políticas para os protagonistas da intervenção foram muito reduzidas. Por exemplo, Bush é reeleito, Blair é reeleito com uma terceira maioria absoluta, Schroeder, que está do lado contrário, perde as eleições um ano e meio depois, Chirac, idem, o próprio Aznar, que não concorre a eleições em 2004, é já Rajoy que o faz, mas a gestão toda do caso de Madrid, dos atentados em Madrid, inverte completamente em 48, 72 horas todas as sondagens que davam vitória ao PP. Portanto, não é a guerra que dá a derrota ao PP, é a gestão política dos acontecimentos de Madrid que dá a vitória ao PSOE, entre outros fatores que não interessa agora. E estou-me a esquecer de Durão Barroso. Durão Barroso, que perdendo as europeias, tem o grande prémio da sua carreira, que é chegar à Comissão Europeia. E a terceira parte ou a segunda parte, que quero deixar o debate europeu para o fim, é exatamente fazer notar que não é absurdo pensar que há uma ligação direta entre o perfil que é construído por Barroso ao longo do processo da guerra do Iraque e depois a sua nomeação e a sua endurance para vingar na shortlist para a Comissão Europeia. Mas, voltando aqui ao debate americano e à decisão americana, a decisão do Iraque é uma decisão unilateralmente decidida em Washington, em novembro, dezembro de 2001. Está tudo decidido em dezembro de 2001. Portanto, desde as FIAs militares à vice-presidência e ao presidente Bush, está tudo decidido. Falta operacionalizar uma missão desta envergadura, que é feita nos corredores ao longo do primeiro semestre de 2002 e depois o segundo semestre de 2002 é para tentar construir a coligação internacional possível. E à medida que esta percepção internacional de uma decisão que já está tomada em Washington chega às capitais europeias, cada capital, cada governo fica com uma batata quente na mão e tem que gerir internamente o apoio ou o não apoio ou uma certa equidistância.
como nós sabemos, a maioria dos governos da União Europeia apoiou, sem grandes reservas, a intervenção. Outra das falácias desta década é que a maior parte dos europeus esteve contra a guerra. Bom, as ruas podem ter estado contra a guerra. Muitos políticos, depois de terem estado ao lado da intervenção, podem ter, paulatinamente, feito algum distanciamento por questões internas ao longo da década. Mas a verdade é que só 4 países, França, Alemanha, Bélgica e Luxemburgo, é que estiveram do lado contrário à guerra, objetivamente. E mesmo a França, em janeiro de 2003, portanto 2 meses antes da intervenção, tinha planos de contingência e contactos muito diretos com as Forças Armadas norte-americanas para uma intervenção. Portanto, o que leva à decisão francesa é a existência de uma intransigência em Berlim, aquilo que é um corte desde 89, desde 45, se quiser, com a relação com os Estados Unidos, estar do lado contrário da posição americana, e é isso que arrasta a França. Outra coisa que arrasta a França é aquela ideia utópica de construir aqui uma ordem internacional concorrencial aos Estados Unidos. E aqui não basta Berlim, é preciso juntar Moscou. E o conjunto de janeiro de 2013, então, é paradigmático disto. É um conjunto de acontecimentos entre um eixo Paris-Berlim-Moscou, que publicamente acha que pode ditar as decisões da União Europeia, a partir destas capitais, o que gera imediatamente reação em todas as outras capitais. Portanto, ninguém quer que haja um megafone para as decisões que não são tomadas nas suas capitais. E depois, os países do alargamento, que entrando meses depois, ou um ano depois, em 2004, já participavam ativamente em reuniões do Conselho Europeu e também nestes debates. E, portanto, não há maior cola para juntar europeus e norte-americanos do que trazer o Sr. Putin para o debate europeu. Como nós estamos hoje em dia a ver, embora com nuances, ele é, ao contrário do que ele quer, que é dividir europeus e americanos, ele é, de facto, um garante de uma aproximação que muitos acham que está condenada por outras latitudes, nomeadamente o Pacífico. O que também existe, ou melhor, o que eu acho que pode ser trazido para 2014 em relação à decisão americana são 2 coisas. Uma é o efeito, digamos, retrativo na administração seguinte. Ou seja, a administração democrata tem algumas heranças da administração Clinton, nomeadamente em termos de staff e de alguns programas de política interna, nomeadamente da reforma da saúde, mas no plano internacional quis cortar com o modelo da década de 90 e da primeira metade da década do século XXI, da primeira década do século XXI. E Obama o que faz é, motivado pela crise financeira de 2008, é tentar cumprir um calendário de retirada no Iraque, negociado por Bush. Aquilo que ele faz é cumprir uma coisa que estava negociada pela administração anterior, não tendo força sequer para negociar uma manutenção de uma tropa mínima. Aliás, a lição desse erro está agora a ser colmatada no Afeganistão com um acordo com a administração afegã de permanência de um número que está por quantificar de tropas americanas no terreno. Portanto, percebeu-se que a saída rápida por questões eleitorais do Iraque não trouxe benefícios à situação iraquiana, como nós estamos a ver hoje em dia. E, portanto, ele quis fazer um corte, e ele é, de facto, herdeiro muito mais de um certo ceticismo republicano do que propriamente de um voluntarismo democrata. Obama é mais cético, é mais prudente nesta abordagem do papel da América no mundo. E nós vemos isso por várias intervenções, na Líbia, no Mali, no próprio cumprimento do calendário, na Síria, toda esta hesitação. Mas as consequências para o Médio Oriente são tremendas.
Eu não compro muito aquele argumento que acha que tudo isto é provocado pela intervenção americana em 2003, tudo aquilo que está a acontecer no Iraque e na Síria. Mas, de facto, os Estados Unidos foram de um amadorismo inacreditável. Há uma fronteira entre o sucesso de derrubar um regime, de fazer uma ação militar rápida e até com mais sucesso do que aquilo que os planos iniciais previam, mas depois há um pós-guerra, que é a coisa mais difícil de garantir. E nem a Líbia é um sucesso, longe disso. Nem o Afeganistão é um sucesso, longe disso. Nem o Iraque, pós-guerra, foi um sucesso. E, portanto, esse amadorismo, a destruição de todas as funções de soberania ligadas à defesa, à segurança interna iraquianas, à dispersão do pessoal político e à perseguição do pessoal político de Saddam, que podia ter sido comprado, como milícias xiitas e sunitas foram compradas para fazer a paz em meados da década, 2006, 2007, no pico da Guerra Civil. Tudo isso não foi feito, tudo isso foi desbaratado, tudo isso foi de uma forma amadora, também com muita pressão, há aqui um ponto que eu acho que vai marcar a próxima década, e nós vamos assistir a isso provavelmente no Afeganistão e também no Iraque e na Síria, que é uma certa sobreposição entre o que é a tutela soberana das Forças Armadas e aquilo que é a concorrência de empresas privadas, no campo da segurança, que pagam melhor, que têm mais estímulos financeiros, etc., etc., que fogem ao controle das governações. Isto não é meramente um discurso de teoria da conspiração que muita esquerda europeia gosta de veicular. É a realidade. Nós temos, de facto, empresas poderosas que nos Estados Unidos fazem lobby oficial e legal, mas que têm presença no terreno e que muitas vezes minam a coordenação, e a coordenação neste tipo de teatros de operações é fundamental. A coordenação com as forças locais, quando existem, ou a coordenação com outras tropas estrangeiras. E aquilo que nós vimos no Afeganistão é uma completa, não digo completa, mas uma disfunção entre doutrinas nacionais dentro da própria NATO, e no Iraque foi uma tomada de posição absolutamente anglo-americana em quase todo o território, como se isso fosse encarado pela esmagadora maioria dos iraquianos como benévola e amiga. Não há maior ingenuidade do que achar que toda a gente nos vai receber de braços abertos quando nós não conseguimos estabilizar uma sociedade, quando prometemos muita coisa e não conseguimos cumprir num curto espaço de tempo, ou então quando trazemos líderes no exílio que não vão ao Iraque há 20 anos e que acham e que são vendidos como salvadores da pátria. Foi isto que aconteceu no Iraque. Portanto, a mensagem que é vendida depois não tem aplicabilidade no terreno. E o que mais me preocupa nesta condução da política externa americana ou das decisões americanas não é só a concorrência interdepartamental, que é brutal, e que gera muita tensão interna. Portanto, as decisões são alvo de muita pressão, o calendário é pressionado, a forma de decidir é pressionada, depois o plano também é muito pressionável. Mas a distância que existe entre a realidade americana e a realidade no terreno. Eu estava em Washington quando o embaixador americano na Líbia, em Benghazi, foi assassinado no 11 de setembro de 2012. E vi uma cidade em estado de sítio, no sentido, a cidade, aquelas ruas que de facto têm preponderância no debate em política externa, nos think tanks, né, nos departamentos ligados aos órgãos governamentais. Uma tensão e uma estupefação a olhar para a televisão e a dizerem como é que nós que os fomos salvar somos recebidos desta maneira, como é que eles nos matam, um homem que está lá há não sei quantos anos e que tudo fez para que eles fossem salvos do Gaddafi, etc, etc. Quer dizer, o grau de ingenuidade para o investimento que é feito nestas decisões é preocupante. E aquilo que nós estamos a assistir hoje nesta missão
dupla na CIA e no Iraque é um pouco também isso. É achar que um certo tipo de missão resolve todos os problemas, é achar que basta ser Obama para resolver problemas de outros presidentes com quem nós não tínhamos simpatia. O que eu vejo muito é um espírito crítico em relação ao Obama, quando ele não tem uma taxa de sucesso nas suas decisões muito grande. Portanto, a Europa deixou de criticar as decisões norte-americanas por causa da figura dele. E isto também não é positivo. Quer dizer, nós tínhamos um debate muito acérrimo contra um presidente e cegávamos quanto às questões de fundo. Éramos incapazes de dizer que havia uma linha de continuidade com o presidente Clinton, que toda a Europa amava e ama, mas queríamos pôr toda a culpa neste cowboy do Texas que só vinha era chupar o petróleo do Médio Oriente. Eu devo dizer que é a China que compra metade da produção de barris diária do Iraque hoje em dia. Portanto, nem isso os Estados Unidos, como dizia o Jon Stewart num célebre programa, nem isso nós somos capazes de fazer. Portanto, a conclusão que eu tiro é tanto poder, e aí há uma certa empatia com essa questão, com essa dúvida existencial pós-Guerra Fria, que é tanto poder para isto. Não é? Tanto poder para isto. Eu sou insuspeito, eu gosto muito dos Estados Unidos. Eu acho que quem gosta muito dos Estados Unidos é que tem mais legitimidade para os criticar quando assim deve ser. O meu segundo debate, e eu confesso que gosto mais das perguntas e respostas do que... Porque há aqui questões muito complexas e eu às vezes quero seguir um guião e vem-me N variáveis à cabeça que procuram retratar esta década e a minha cabeça está toda branca talvez por causa disso. Mas o segundo debate que eu queria focar é o debate português. O debate português na altura foi muito interessante, porque quais são, nós olhando para trás e aqueles que acompanharam o debate como leitores ou como pessoas atentas ao fenómeno, olham para trás e pensam o quê? O PS descolou-se imediatamente da situação, lavou água do capote, renegou o passado guterrista nestas missões do Kosovo e da Bósnia e do Afeganistão, esteve sempre contra George W. Bush. Bom, não foi nada disso que eu vi nos debates parlamentares, na imprensa, conversas que tive com dirigentes socialistas. Há de facto um momento de separação das águas, que é um momento de janeiro, fevereiro de 2013, portanto, os 3 meses antes da invasão. Mas quando o debate surge em Portugal em setembro de 2012, até dezembro, não vejo grande cisão entre o PS, o PSD e o CDS. Aliás, lembro que Ferro Rodrigues, que está agora outra vez em funções, não como líder parlamentar, na altura era António Costa o seu líder parlamentar, agora os papéis inverteram-se. E o que é que dizia Ferro Rodrigues? Primeiro debate na Assembleia da República, logo em setembro de 2012. A tarefa que se coloca, isto em debate parlamentar, a tarefa que se coloca neste preciso momento à comunidade internacional é efetivamente despojar o Iraque de armas de destruição maciça, impedindo que seja uma ameaça para a paz e segurança da região. O eventual uso da força deverá ser balizado por este objetivo e pela necessidade de uma resolução das Nações Unidas. Isto é o que Barroso disse. Portanto, se este livro servir para alguma coisa é para dar alguma veracidade a uma série de desconstruir alguns mitos que passaram para a opinião pública. Uma dessas é a diferença entre as posições dos governos europeus e a opinião pública em geral, europeia. Não foi exatamente a mesma. E nós dizemos que os europeus estiveram contra a guerra do Iraque. Bom, mas os governos europeus, a sua maioria, estiveram a favor. A outra é que houve um debate radical desde o início que separou as águas em Portugal. Também não é verdade. E mesmo o debate muito diplomático e bem conduzido entre o Presidente Sampaio e o Primeiro-Ministro Barroso é feito de uma forma perfeitamente coordenada, em que cada um sabia o seu espaço constitucional, em que um não queria atropelar o outro, em que quando Sampaio surge mais ativo no debate,
como talvez não tenha surgido noutra questão internacional, é por alguma fragilidade da liderança do Partido Socialista, que estava a braços com a situação da Casa Pia, como se recordam. E, portanto, ele ocupa aí, voluntário ou involuntariamente, não quero especular, um vazio neste equilíbrio com o governo, mas sabe perfeitamente que cabe ao governo definir a política externa. Agora, ele tem uma voz no envio de tropas para o estrangeiro e é isso que depois faz com que seja a GNR a ir e não as Forças Armadas, e é isso que faz com que se espere por uma resolução das Nações Unidas que vem muito pouco depois da intervenção estar em marcha, e que de facto legaliza a ocupação estrangeira, se quiserem assim. Mas o debate português é muito interessante não só por esta tensão no consenso de política externa, com o Partido Socialista, ou os vários partidos socialistas a emergirem, não é? Os atlantistas, Jaime Gama, Luís Amado, o próprio Carlos César, José Lamego, entre outros, omissos ou então terem algumas frases na imprensa dissonância da linha mais à esquerda, e depois o facto de ter havido pela primeira vez na história democrática portuguesa moções de censura, tentativas de derrubo concertado de toda a esquerda, PS, Bloco de Esquerda, PC e PEV, ao mesmo tempo, simultâneos, sobre uma questão internacional. Portanto, no fundo, a questão do Iraque é uma questão que se vai impondo no debate português, que é gerida entre os órgãos de soberania, penso eu, da melhor maneira. Há pressões do Partido Socialista para que o Presidente Sampaio tenha um papel mais ativo. Há quem peça a bomba atómica. Não gosto nada dessas expressões militaristas por questões políticas, mas enfim. Nomeadamente a doutora Ana Gomes, que é uma simpatia, eu gosto imenso dela. Não sei se isto é politicamente incorreto dizer aqui, se calhar. Não. E depois chegar a uma situação em que se garante, por exemplo, que o comando da NATO em Oeiras se mantenha, e isso é, e eu provo no livro, que é uma consequência direta do protagonismo, não é só do apoio, é do protagonismo que Portugal tem ao longo do processo. Ajuda na competição entre uma base no Reino Unido, uma base holandesa e uma base em Portugal, o protagonismo que Durão Barroso teve. Também é verdade que o perfil que ele constrói é um perfil que 6 meses depois, a partir de novembro, dezembro, lhe garante muitas vantagens na competição com outros nomes para a Comissão. O debate já tem os membros do alargamento, eles já participam na escolha do próximo Presidente da Comissão. Para a França e para a Alemanha, Barroso é um candidato manobrável, de certa maneira, e foi. Para os atlantistas que o propõem, nomeadamente Londres, Madrid e Roma, ele é um homem de um pequeno Estado, médio Estado, comparativamente no peso intermédio, está no peso intermédio, não é? Em termos de voto no Conselho. Portanto, é um homem que consegue dialogar com as grandes capitais europeias, que consegue ter algum peso em Washington e que é do mesmo tamanho, digamos assim, dos países do alargamento. E isto é muito vantajoso para alguém que tem um colégio de comissários, que tem que fazer pontes no Parlamento, que tem que perceber, digamos, o método comunitário, como é que funciona. E, portanto, a partir de uma certa altura, os candidatos vão caindo, por esta ou por aquela razão, e ele, como diplomata, digamos, de carreira, no sentido mais até obscuro do termo, quer dizer, o seu cinismo é incrível, porque ele nunca abdica de telefonar, e isto é dito por fontes próximas do gabinete, ele nunca abdica de telefonar permanentemente para Paris e Berlim ao longo deste processo. Portanto, nunca mina os laços e as relações pessoais com essas duas capitais. Ele tem uma série de capitais garantidas. Eu não estou a dizer que ele em março de 2003 sabia que ia ser Presidente da Comissão em 2014. O que eu estou a dizer é que ele assume com à vontade o protagonismo durante o processo.
ele acha que isto não é uma questão de equidistância, portanto não pode ser neutro. Portanto, num debate tão crispado internacionalmente, qualquer apoio é um apoio sempre mediatizado. Um país que acolhe uma cimeira destas tem um mediatismo absolutamente natural para as circunstâncias. Ele é o primeiro-ministro. Aparece nas fotografias. Há quem lhe corte o braço, há quem ponha só os outros três, mas ele aparece. Ele não quer ser o Marcelo Caetano da cimeira de 2003. E depois percebe que o seu nome é suscitado nos corredores em Bruxelas. E o perfil que ele trabalha politicamente e com esta questão toda do Iraque é muito favorável. É muito favorável e ele sabe perfeitamente que as pontes que tem que fazer com os anteriores adversários no debate são preponderantes. E é por isso que, 2 dias depois do debate das moções de censura no Parlamento, estamos a falar de 3 ou 4 dias depois da cimeira, há este debate das moções de censura, e ele, 2 ou 3 dias depois, faz uma reunião a 6 ou a 7 com a maior parte do eixo que esteve contra a guerra do Iraque, salvo erro em Bruxelas. E, portanto, consegue estar em todos os tabuleiros ao mesmo tempo. Eu não sei dizer, e acho que essa história está por contar, se ele tinha outras ambições durante este processo. Não sei. António Vitorino era um nome considerado numa certa shortlist para secretário-geral da NATO, depois foi considerado também para a Comissão Europeia. Isso depois também tem a ver com a força das famílias políticas e dos resultados das eleições. Mas, portanto, há aqui uma certa competitividade de bastidores que quem tem unhas e sabe tocá-las, e Barroso é mestre nisso, consegue. Como é que eu trago este debate português de 2003 para 2014? Bom, desde logo porque se eu associo a ida dele à construção de um perfil ao longo deste debate da guerra, as consequências da ida para Bruxelas têm um impacto brutal nos ciclos eleitorais e políticos que nós vivemos a partir daí. Em segundo lugar, porque a gestão dele na Comissão, sobretudo uma Comissão muito difícil com os países do alargamento, ou seja, a diluição do poder de Portugal foi uma realidade, espelha a falta de preparação que a nossa política externa e os governos em geral deram às consequências do grande alargamento. Os alargamentos, tirando o alargamento hipotético da Turquia, são todos de países de média dimensão. São todos de países que vão alterar ou o peso relativo de Espanha, com a entrada da Polónia, portanto, o fator Aznar e este protagonismo todo da Aznar também foi muito em função das consequências do alargamento a leste, aquilo que poderia afetar a posição de Espanha no debate europeu, acresce a isto o desejo de entrar no G8 e para isso precisar do apoio de Washington. A Aznar não faz um grande sacrifício por ser atlantista, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que tem objetivos para o interesse nacional espanhol. Um deles é não sair derrotado com a ponderação do novo alargamento, que dilui o poder espanhol, e querer entrar no G8. O país tem que fazer, tem que berrar, tem que propor a Cimeira das Lajes como fez, achando que o arquipélago dos Açores escreveu ele nas memórias, um prolongamento da posição atlantista espanhola, etc. E, portanto, eu penso que se nós quisermos tirar uma consequência do debate europeu na altura, para Portugal, e aquilo que com o que nós temos vindo a lidar a partir daí, depois do alargamento de 2004, é exatamente nós não termos percebido o efeito que isso tem para nós, nomeadamente na repartição dos fundos comunitários, nomeadamente numa certa perda de protagonismo que a Comissão foi tendo, mesmo tendo lá um português. Portanto, não acautelámos, de certa maneira, os efeitos do quadro pós-2004. Uma outra consequência do debate europeu é que Putin continua a tentar, por outras vias, dividir os europeus. E isto, de facto, parece que a história se repete por outras maneiras, mas Putin, na altura, colou-se ao eixo Paris-Berlim, não teve os efeitos que quis,
não conseguiu impedir uma intervenção, não conseguiu que o debate fosse para o Conselho de Segurança para poder humilhar uma resolução americana vetando-a, não conseguiu que os governos em França ou na Alemanha fossem mais pró-Moscovo do que pró-Washington. Nós tivemos exatamente um alinhamento atlântico com Sarkozy e com Merkel, mesmo na grande coligação. E depois, o que nós temos em 2014 é um regresso de Putin ao debate europeu da forma mais bruta, mas da forma também mais incisiva. Quer dizer, não há quadro geopolítico mais que divida mais ou que exponha mais as fragilidades de um concerto europeu, de posições céleres, etc., etc., do que a Ucrânia. Nesse aspecto, tiro o chapéu à diplomacia russa. Um outro aspecto que pode ser debatido entre 2013 e 2014 é o caminho que a Alemanha percorre e que me parece que não é inteiramente dissociável da posição que teve em 2003. Ou seja, Schröder faz as reformas difíceis que qualquer governo de centro-direita hoje em dia estará a fazer. Na reforma laboral, na reforma de segurança social, estamos a falar de 2003, 2004, 2003, 2004. Tem o apoio da CDU no Parlamento. Portanto, é uma reforma, são reformas estruturais, muito impopulares e que não podiam ter, digamos, uma frente na política externa que cavasse essa impopularidade do governo de Schröder. E, portanto, eles não podiam estar ao lado de uma guerra que era impopular na Alemanha. O que acontece depois é uma natural, digamos, força da Alemanha, mediante essas reformas, para enfrentar a crise de 2008 e os anos que se seguiram. Portanto, a senhora Merkel não é a feiticeira das reformas estruturais na Europa. Ela, no fundo, é uma continuação hábil daquilo que foi a dureza das reformas de Schröder. E não é por acaso que a maior parte do tempo em que ela está na governação é com o SPD. Quer em 2005, 2009, quer agora a partir de 2013. E mesmo com a coligação com o FDP, com os liberais, entre 2009 e 2013, na política europeia, nas grandes questões da política europeia, quem apoiou a CDU no Parlamento foi o SPD, muito mais do que o parceiro de coligação liberal. Portanto, no fundo, nós estamos há 10 anos com uma grande coligação na Alemanha, formal ou informalmente. As grandes questões da Europa, a partir da guerra do Iraque, foi uma posição, uma grande ferida na relação entre a Alemanha e os Estados Unidos, foram facilmente curadas. Portanto, o consenso alemão regressou nas grandes famílias. Eu diria que o Schröder é para Merkel aquilo que Thatcher foi para Blair. E, portanto, também acho que há uma falácia aqui, no debate europeu, em 2014, não só de lhe atribuir uma certa arrogância no poder da Alemanha. Eu acho que o poder da Alemanha é um poder natural e que resulta dos anos pós-reunificação. Quer dizer, só quem não estuda a Alemanha, o processo de reformas internas que a faz ser forte no mercado internacional, na indústria internacional e, por via disso, também na economia europeia, só quem não traçava as consequências dessas reformas estruturais e económicas é que não diria que elas se iriam traduzir numa unipolaridade política no debate europeu. Portanto, eu acho que aqui também há um certo aproveitamento em função das figuras, e eu não queria aqui reduzir estes debates à pessoa A ou à pessoa B. Acho que gosto mais de falar em países, porque há aqui interesses mais permanentes do que a figura A ou B estar no poder numa determinada circunstância. E acho que o debate hoje em dia, independentemente de criticarmos decisões ou não decisões, ou a arrogância ou a não flexibilidade para isto e para aquilo da Alemanha, acho que o processo de ascensão da Alemanha no debate europeu era natural depois de 15 anos de reunificação. Acho que ela se preparou para os efeitos da crise como nenhum outro Estado europeu se preparou, talvez a Polónia, e acho que ajudou ela a sedimentar as feridas abertas com os Estados Unidos e, portanto, ser um interlocutor muito importante aqui na Europa
e ter uma política autónoma com as grandes potências internacionais, que é uma coisa que os outros países não têm, nomeadamente com a Rússia e com a China. E, portanto, isto dá-lhe uma preponderância. Se nós quisermos fazer uma causa e efeito entre 2003 e este debate todo polémico na Alemanha e com a consequência que isso tem para os debates nacionais nos países europeus, eu diria que é esta. Não me quero alongar mais, acho que já foi suficientemente extenso. Muito obrigado pela vossa atenção.